E abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Atos, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Pai amado, obrigado pela oportunidade de lermos a Tua palavra mais uma vez. Ela tem tudo aquilo que precisamos. Ela é a nossa edificação, ela é o nosso alimento espiritual. E essa manhã precisamos receber deste alimento. Por isso queremos e precisamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Nosso interesse não está em ouvir homens com doutrinas humanas, com filosofias do mundo, mas a palavra que sai da tua boca, que é poderosa para sustentar, para transformar a nossa vida. É dela que precisamos e é ela que te pedimos, Pai.
e eu entrego a minha vida ao Senhor e clamo pela unção do Espírito Santo para que eu seja útil ao Senhor e possa ministrar a tua palavra esta manhã. É isto que te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um episódio do início da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele narra a história da igreja no seu início, como a igreja começou, as primeiras coisas, os primeiros acontecimentos da igreja de Jesus. E a igreja estava ainda se formando, não é? Os irmãos estavam ainda se unindo como corpo quando este episódio aconteceu. Pedro e João, dois dos apóstolos, dois dos discípulos mais chegados a Jesus, estavam entrando no templo e ali Deus, através deles, realizou um grande milagre. E realmente foi um grande milagre, porque não sei se você reparou nos detalhes do texto, mas o versículo 2 diz assim: era levado um homem coxo. Há quanto tempo esse homem era coxo? De nascença, diz aqui o texto, não é? O qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, não era um homem que estava apenas com uma enfermidade, mas era um homem que nasceu com uma deformação, um homem que nasceu com este problema e a vida inteira enfrentou essa adversidade. E diz o texto que diariamente as pessoas o colocavam ali. Então, era alguém conhecido de toda a cidade. Era aquela pessoa que você, sempre que entrasse no templo, haveria naquela mesma posição, naquele mesmo estado, vivendo aquela mesma vida. Um homem que nasceu com essa enfermidade, foi curado agora através de Pedro e de João, algo realmente notório que chamou a atenção de toda a cidade, porque, primeiro, era uma figura conhecida, e segundo, tinha um problema grave que nasceu com ele, não é? Então, era algo realmente maravilhoso o que Deus estava operando ali. E tamanho foi o espanto que aquela cura causou, não é? Que a Bíblia diz aqui que toda a cidade ficou entusiasmada com aquilo que aconteceu. O versículo 9 diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de quê, irmãos? De admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu como? Atônito, para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Foi um evento que despertou a cidade toda praticamente, porque todo mundo conhecia aquele homem, o seu problema, e as pessoas viram ele saltando, dançando, louvando a Deus e ficaram maravilhadas, como qualquer um de nós ficaria se isso acontecesse. E isso vai passando de boca em boca, todo mundo vai dizendo: lembra daquele cara que ficava lá no templo? Pois é, está lá todo torto, agora está ali andando, pulando, saltando. Houve uma coisa maravilhosa. Então, toda a cidade praticamente vai para aquele lugar, aonde ele está agora, na companhia de Pedro e João, e todo mundo muito admirado daquilo que Deus fez. Isso foi um grande milagre. Concorda comigo? E Deus, ele faz grandes milagres. Você concorda também? E Deus é capaz de fazer grandes coisas ainda hoje. Concorda também? Ou cessaram os milagres de Deus? Ou Deus hoje não é mais capaz de fazer algo tão maravilhoso assim? Eu creio que é. De maneira nenhuma desconfio de que Deus não faz mais isso. Não, Ele faz, Ele continua fazendo. Ele pode fazer, Ele tem todo o poder e ainda hoje continua operando coisas maravilhosas como essa. A questão, queridos, que eu queria essa manhã fazer você pensar é que este tipo de coisa feito por Deus, por mais maravilhoso que pareça, e realmente foi maravilhoso, não é o principal que Deus faz. Quando nós consideramos que isto é o principal, começa a haver uma distorção na nossa fé. E isto também está exemplificado aqui no texto, através da reação de Pedro e João ao que aconteceu.
Se nós considerarmos que um milagre maravilhoso como este é o principal que Deus tem para fazer, a nossa fé certamente ficará distorcida. É algo importante, é algo maravilhoso, principalmente para aquele que recebeu o milagre, né? A vida dele foi transformada a partir dali, não é? Então, realmente é algo fantástico, mas é secundário em relação ao propósito maior de Deus. Deus realiza estas coisas, Deus faz estes milagres, como fez enquanto Jesus andou entre nós, como continua fazendo hoje, até através da igreja, como fez através de Pedro e João, mas isto tudo é secundário em relação ao principal que Deus quer fazer. E eu preciso entender isso da mesma maneira que os apóstolos entenderam, para que a minha fé não se torne uma fé distorcida. Então eu preciso entender que Jesus ainda cura, amém? Jesus ainda faz milagres, a fé em Jesus ainda é a principal motivação para o milagre, porque você percebe no texto que ele foi curado pela fé. E é interessante esse texto que a fé não estava nele, a fé estava em Pedro e João. Veja como Deus age da maneira como Ele quer, irmãos. Por que eu digo isso? Porque hoje nós somos às vezes massacrados por teologias, não é? Que usam a fé como um instrumento para se obter de Deus o que a gente deseja. A fé é quase que ensinada como algo que força a Deus fazer o que eu quero. Então, pela minha fé, eu faço, eu aconteço, eu declaro, eu determino, e as coisas têm que acontecer. Mas interessante que nesta passagem, não foi a fé do paralítico que o curou, porque ele não tinha fé. Ele estava apenas sentado pedindo esmola. E quando ele olha para Pedro e João, o que ele pede é esmola. Ele não pede cura, ele não reconhece neles algum poder especial, ele não fala de Jesus, o que ele pede é esmola. E a Bíblia deixa isso bem claro aqui no texto, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Mas no versículo anterior, no versículo 3, diz assim: vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem o quê? Uma esmola. O que ele queria era uma esmola. E se ele tivesse recebido uma esmola, ele estaria satisfeito com o resultado do seu pedido, porque o seu objetivo era isto. Pedro olhou para ele, juntamente com João, e disse: olha para nós. E aí o versículo 5 diz: ele os olhava atentamente, mas esperando o quê? Esperando receber alguma coisa. A expectativa dele era de receber uma esmola, a melhor possível. Quanto mais gorda, melhor. Mas ele não falava de fé, ele não esperava milagre, ele não tinha fé nenhuma, ele não conhecia nem Jesus. Então, no exemplo aqui, a fé que salvou e curou aquele homem foi a fé de Pedro e de João. Veja, através da fé desses homens é que Deus operou o milagre, mas com um propósito bem definido. Os milagres, as curas, as coisas maravilhosas, como eu disse, são secundárias, são instrumentos para chegarmos ao que é principal, que é o propósito maior de Deus. E qual será o propósito maior de Deus? Você tem um palpite? Salvação. É isso aí. O propósito maior de Deus é salvação. Todas as outras coisas devem colaborar para esse propósito e não serem um fim em si mesmas. Eu preciso entendê-las como um meio para o propósito final ser alcançado, a salvação.
Porque essa é a obra principal de Deus, salvar um pecador. O que aquele homem mais necessitava não era apenas de andar, pular e saltar, mas sim de ser salvo por Deus. Se a obra se resumisse apenas a transformá-lo fisicamente, para que ele passasse a andar, pular, correr, jogar bola, isso não garantiria que ele seria salvo dos seus pecados. Porque o pecado é uma realidade de todos os homens, sejam eles de saúde perfeita ou sejam eles grandes enfermos. Todos são pecadores diante de Deus e, portanto, precisam de salvação. E o que esse texto vai nos ensinar é que nós temos que aproveitar todas as oportunidades, nós, que eu digo igreja, para apresentar a salvação do Senhor. O que Pedro e João fizeram a partir da cura daquele homem foi falar de salvação, e você leu aqui o texto junto comigo. Veja, Jesus, durante o seu ministério, também curou muita gente, fez muitos milagres, mas poucos viram nele salvação. Foram curados, foram abençoados, foram para casa com seus problemas resolvidos, mas não foram salvos por ele. Eu sempre gosto de citar o momento em que ele está diante de Pilatos, ao lado de Barrabás. A multidão gritou, Barrabás, e é muito provável que no meio daquela multidão tenha gente que ele curou ali. Quanta gente Jesus curou? Ou se não curou, pelo menos deu pão e peixe. Por 2 vezes alimentou uma multidão com pão e peixe. Certamente naquela multidão que gritou Barrabás, tinha gente ali que recebeu pão e peixe, que recebeu uma cura, recebeu uma bênção, mas depois esqueceu, ou então depois pensou, se ele agora está preso aí, né, ele não deve ser tão poderoso, foi uma sorte que eu tive de ser curado, sei lá, foi um passe, uma mágica que ele me deu, mas agora cadê? Por que ele não se liberta a ele mesmo? Por que ele não cura a ele mesmo agora? Então muitas pessoas receberam de Deus seus benefícios, mas não significa que foram salvas. E isso é exemplificado na vida do próprio Senhor Jesus. Mas o que o apóstolo Pedro fez em relação ao milagre que Deus realizou através dele? Ele e João foram os canais de Deus. Concorda comigo? A fé que curou o paralítico era de quem? De Pedro e de João. A fé no nome de Jesus que eles invocaram naquele momento. Eles foram o canal, eles foram o instrumento de Deus. Mas qual a reação de Pedro e João? É isso que chama a atenção e que serve para nós de lição. Se Deus usar alguns de nós, se Deus nos usar como instrumentos para levar uma bênção a alguém, qual vai ser a nossa reação diante disso? Vamos olhar para Pedro e aprender com ele. Versículo 12. Diz assim, à vista disso. Disso o quê? Do que aconteceu antes. Versículo 11 diz que todo o povo foi atônito para onde eles estavam, cercaram Pedro e João, todo o povo, admirado, aquele burburinho, o que houve, o que não houve. À vista disto, diz a Bíblia, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, ele começa uma pregação. As pessoas são atraídas pelo que aconteceu, pela novidade, pela curiosidade até. E ele então começa uma pregação. E qual é a pregação de Pedro nesse momento? Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro começa a pregar, mas já de início estabelece a verdade. Já de início coloca como base a verdade, não a mentira, não o engano. Ele já diz para as pessoas o seguinte, por que vocês estão espantados com o que viram aqui? Isso é só um milagre. É interessante como é que Pedro e João olham para o milagre de maneira natural, não é, irmãos? Por que nós não olhamos para o milagre de maneira natural? Milagre é algo inerente de Deus. Você não crê num Deus de milagres?
Então por que a gente se espanta quando Deus faz um milagre? Isso é natural. Para nós deveria ser a coisa mais banal do mundo. Deus fez um milagre. É isso que Deus faz mesmo. Meu Deus é assim, Ele faz milagres. Né? É natural. Então Pedro já começa a dizer, por que vocês estão espantados? Eu acho que vocês estão muito espantados porque você não conhece esse Deus. Né? E outra, por que vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos o autor disto aí? Porque vocês olham para nós e imaginam que foi pela nossa piedade, foi pela nossa bondade, foi porque somos grandes em poder que isso aconteceu. Ou seja, Pedro começa o seu discurso lastreado na verdade, dizendo, primeiro, milagre tinha que ser uma coisa natural para vocês, e segundo, não fomos nós que fizemos milagre. Não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa religiosidade, ou piedade, ou dedicação a Deus. Ele já desmistifica exatamente o contrário do que acontece hoje. É como se acontecesse aqui um milagre. Vamos dizer assim, você vem, pastor, ora por mim, eu estou com um problema, eu estou com enfermidade, eu oro por você, você fica curado, o problema é resolvido. Aí o que eu faço? Eu digo assim, olha, eu estou bem na fita, eu estou assim com o homem, eu tenho intimidade com Deus. Foi por isso que Deus atendeu minha oração e curou você. É porque eu sou uma pessoa piedosa, porque eu tenho um relacionamento com Deus, então Deus me usa para te abençoar. E eu já começo a puxar a sardinha para o meu lado. Você está entendendo isso? Eu já começo a querer fazer você entender que você agora precisa de mim como um intermediário para te abençoar. Eu já começo a colocar no teu coração de que o poder está em mim, de que a piedade, a minha intimidade com Deus faz com que eu seja um instrumento que Ele gosta de usar. Então, você vem a mim, que por mim você é abençoado. Foi isso que Pedro fez? Não. Pedro já de cara desfaz qualquer tentativa de mistificá-lo, qualquer tentativa de atribuírem a eles algum poder espiritual, alguma intimidade maior para que as coisas aconteçam. E começa a pregar a palavra. Irmãos, que exemplo isso é para nós e para esses pastores que estão por aí? Pensa bem. Isso é um exemplo bíblico da verdade. Por que as pessoas hoje não fazem assim? Por que querem se aproveitar das outras pessoas? Exatamente por isso. Se Deus faz um milagre, quem fez o milagre? Foi Deus. Se foi por mim, por você, pouco importa, porque na verdade a glória é só de Deus. E Pedro já inicia o discurso trazendo essa verdade. Versículo 16 diz, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro diz, olha, não fui eu, não foi a minha piedade, não foi a minha intimidade, porque eu sou Pedro, você conhece Pedro, é o cara mais íntimo, é assim com Jesus. Pedro e João são os caras mais... Não foi a gente, não foi a nossa intimidade, não foi o nosso poder, não foi a nossa espiritualidade, foi a fé em o nome de Jesus. E essa fé é minha, como pode ser sua. Amém? A mesma fé que eu tenho é a fé que você deveria ter. A mesma fé que é minha também pode ser sua. É isso que Pedro e João estão dizendo aqui. Pedro está deixando bem claro que isto não é motivo para nenhum de nós se exaltar. Se por nós, pela nossa fé, Deus operou alguma coisa, a glória é de Deus. É o ensinamento que ele está trazendo para nós. É tão claro, mas a ignorância das pessoas não permite que elas enxerguem. E as pessoas se aproveitam dessa ignorância, irmãos. Por isso que muitos são enredados pela sua própria ignorância.
E a mensagem de Pedro na sua pregação, imagina a cena, eles estão no pórtico de Salomão agora. Está Pedro, João, o paralítico que não para de pular, dançar, dar glória a Deus, está um espetáculo aquilo ali, né? Paralítico, ele é alegria só. E aí todo mundo rodeando, e aquele burburinho em volta. O que houve, o que não houve e tal. Se tivesse celular naquela época, estava todo mundo assim, né? Já postando, publicando, olha lá, paralítico sambando e tal, filmando, rede social, não é? Aquela coisa. E então Pedro começa a pregação, já joga por terra qualquer tentativa de mistificá-los, e começa a pregar. E o que Pedro prega? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ele lembra de um episódio que aquele mesmo povinho que estava ali gritou Barrabás lá diante de Pilatos. Vocês lembram aquele dia que vocês gritaram Barrabás lá? Pois é. Foi esse Jesus que vocês escolheram condenar, foi esse Jesus que vocês mataram, que fez isso aqui. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedessem o quê? Um homicida, Barrabás. Vocês preferiram um assassino e condenaram Jesus. Veja, não há nenhuma vontade aqui de Pedro se tornar popular. Como é que você começa uma pregação ofendendo as pessoas? Me diga, Pedro. Pergunta para Pedro. Pedro, homileticamente você está errado, Pedro. Teologicamente você está errado, Pedro. Uma grande oportunidade dessa, Pedro. Está todo mundo em volta de você, todo mundo achando que você é o cara. Como é que você começa essa mensagem chamando todo mundo de assassino, Pedro? Como é que você começa essa mensagem dizendo que todo mundo é pecador, todo mundo é safado, todo mundo preferiu um bandido? Por quê, irmão? O evangelho é assim. O evangelho não é para agradar as pessoas. O evangelho não é para fazer carinho no ego das pessoas. Faz carinho no ego de um pecador, ele vai continuar pecador para o resto da vida. Pecador tem que ser confrontado. Pecador tem que ser apertado, irmãos. Pecador tem que ser exibido a ele o seu pecado. E não, coitadinho, fica aqui na igreja, dá o seu dízimo. Pai, fica aqui com a gente, me considera um grande apóstolo. Não. Vá para o inferno, é isso que Pedro está dizendo aqui. Vocês vão para o inferno, porque vocês escolheram um assassino e condenaram o justo. E agora foi esse justo que curou esse homem aí, está todo mundo espantado. Então, irmão, a gente vai aprender com quem? Com o apóstolo Agenor? Com R.R. Soares? Ou com Pedro? Com quem você quer aprender? Escolhe. A quem você quer seguir? Edir Macedo ou Pedro? Escolhe. Você quer ser acariciado no seu ego? Está no lugar errado. Eu não vou fazer carinho no seu ego. É mais fácil eu te dar uma bolacha. Não vai ter carinho. Não vai ter colinho. Não tem. Tem não. É assim, você é um safado. Você é um pecador, você tem que tomar vergonha na sua cara. É o que Pedro disse aqui. Porque se não for assim, você vai para casa feliz, contente, mas no final da sua vida, você vai para o inferno. Porque você é o mesmo pecador. Você só teve carinho no teu ego e fez você ficar confortável no seu pecado. Quanto mais carinho no ego você recebe, mais confortável no pecado. Ah, Pedro, a gente foi mal, Pedro, a gente gritou Barrabás, sabe como é que é, né? A emoção daquele momento, poxa, Barrabás era um líder revolucionário, a gente, sei lá, a gente ficou assim meio que de esquerda naquele dia, né? E gritamos, Che Guevara, é mais ou menos isso, né? Poxa, então, compreende a gente, né? Poxa, Pedro, foi um deslize.
Não, vocês mataram o santo. Vocês mataram o santo, é o que Pedro diz aqui para eles. E aí, no final, ele diz assim, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele diz, olha, vocês são pecadores. Você está entendendo isso? Está entendendo? Não ficou dúvida? Não está nenhum carinho no seu ego? Você se viu como um miserável? Você se viu como alguém que fez uma péssima escolha, que preferiu um bandido, que preferiu uma vida de cachorro a uma vida santa? Você está enxergando que você fez a escolha errada? Você está enxergando que você é um safado? Tá, estou. Agora eu digo para você, arrependa-se e converta-se, porque há esperança para você. Porque o negócio de Deus é salvar safado. O negócio de Deus é salvar sem vergonha. Mas sem vergonha, que se enxerga como sem vergonha. E que se arrepende de ser um sem vergonha. E que decide deixar de ser um sem vergonha. Agora faz carinho num sem vergonha. Ele fica cada vez mais sem vergonha. Fica ou não fica? Faz carinho num sem vergonha. Dá comidinha para ele todo dia. Ele vai ficar cada vez mais sem vergonha. Agora joga ele na parede, confronta ele, aperta ele pelo pescoço. Está enxergando quem você é, Agora eu digo para você, a mensagem do Evangelho é arrependei-vos, convertei-vos, porque aí os seus pecados são cancelados. Olha, Deus pega assim, ó, tira tudo isso. Você escolheu Barrabás? Está cancelado. Deus perdoa você por ter escolhido Barrabás. Você escolheu fazer coisa ruim na sua vida? Deus cancela, perdoa. Só que você primeiro tem que admitir que você é safado, que você é ruim, que você escolhe coisa ruim. Quando você admitir isso, você vai se arrepender, que é a decisão de não pecar novamente. Arrependimento é isso, decisão de não cair de novo, e você vai se converter, ou seja, mudar a sua direção completamente. Aí serão cancelados os seus pecados. Primeiro, a decisão de não errar de novo. Eu nunca mais vou escolher Barrabás. Eu nunca mais vou escolher algo ruim. E agora a mudança completa de vida e de direção. E aí os seus pecados serão cancelados. Eu não consigo ver o Evangelho de outra forma, irmão. Eu não consigo ver um Evangelho como uma acomodação de pessoas para a gente ficar todo mundo feliz e tal. Sabe por quê? Porque a gente é pecador, nasceu com essa tendência, e a gente vai lutar contra isso até o final. O mais santo aqui da igreja, que não sou eu, vai lutar contra a tentação até o final da sua vida. Sabia disso? Não vai chegar um dia que você diz, não, agora eu estou tão santo, que agora nada me tenta mais. Enquanto você estiver vivo, você vai ser tentado. Então não tem evangelho de carinho, é bolacha. Porque enquanto não levar bolacha, você pode cair em tentação. Lembra que eu preguei semana passada, 1 Coríntios 10? Eu disse, isso aqui é para explicar 9:27, onde Paulo diz assim, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É na pancada, irmão. Senão não vai. No carinho não vai, não. Pessoas dizem, você veio pelo amor ou veio pela dor? Não existe isso, é sempre pela dor. Tem a mãe, estou tão amado que eu amo Jesus. Não, não existe. Você é um pecador miserável, desgraçado, e aí você tem que se doer por ser assim, e aí chegar e entregar a sua vida a Jesus para que seus pecados sejam cancelados. E a vida inteira tem que levar bolacha, que é para não pecar de novo. Por isso a Bíblia diz, Deus disciplina a quem Ele ama. E Ele disciplina a gente pela palavra. Palavra não é para fazer carinho, palavra é para cobrar. Palavra é para chamar a atenção, para nos acordar e nos fazer pensar, refletir e mudar. Não tem outra alternativa. E Pedro, aqui diante de uma multidão, pregou essa mensagem linda que você viu aqui comigo, mas com a promessa da transformação.
Versículo 19, como eu li, ele diz: arrependa-se, converta-se, e seu pecado será cancelado. E a consequência, verso 20, a fim de que da presença do Senhor, aí olha só, depois do arrependimento, depois da conversão, aí a presença do Senhor. Não tem presença do Senhor antes do arrependimento da conversão. Não adianta dizer, Deus está comigo, Deus é bom, Deus cuida de mim, sem arrependimento e conversão. A presença de Deus só vem depois do arrependimento da conversão. Antes disso, o que a Bíblia diz é: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Isaías 59. Então não venha dizer que está com Deus se não se arrependeu e não se converteu. Não está. Presença de Deus é só depois do arrependimento da conversão. Aí sim ele diz no verso 20, a fim de que da presença do Senhor, aí sim venham tempos de refrigério, que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele diz, você vai ter a presença de Deus e vai aguardar a volta de Jesus, porque nesse momento é necessário que ele lá esteja esperando o momento de voltar. Mas a presença você terá a partir do momento que se arrepender e que se converter e os seus pecados forem cancelados, porque Deus não compactua com pecados. Enquanto você estiver pecando, não pense que Deus está contigo. As coisas podem até estar dando certo, mas não é Deus que está fazendo, é o diabo para te enganar. Mas é assim, está dando certo, então Deus não está levando em conta esses meus pecadinhos, não. Estou sendo abençoado, as coisas estão acontecendo, arrumei emprego, tal, fui para a faculdade. Enquanto estiver no pecado, não é Deus que está te abençoando. Deus não está com quem está no pecado. A presença vem depois da conversão, está escrito. E a mensagem de Pedro ainda fala de juízo. Versículo 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será o quê? Exterminada do meio do povo. Veja que Pedro é bem claro, né, irmãos? Que oportunidade. Eu fico imaginando os pregadores modernos vendo a situação de Pedro. Eles diriam, Pedro, você não sabe pregar, Pedro. Você não sabe encher a igreja, Pedro. Assim contigo não vai para frente a obra, Pedro. Poxa, está todo mundo ali, sedento. Todo mundo veio porque o cara foi curado, você tinha que ter aproveitado, Pedro. Primeiro passava a sacolinha. Porque, imagina só, diante de um milagre, os corações ficam tocados, e quando o coração é tocado, o bolso alivia, ou não? Pedro, aprende comigo, Pedro. Faz um cursinho comigo, Pedro. Passa a sacolinha. Depois diz umas coisas bonitas para essa gente, fala que Jesus é lindo. E aí, no dia seguinte, a igreja está com mais 5.000. Você vai ter que aumentar o templo, Pedro. Mas não, tu vem falar de são assassinos. Tu vem falar que escolheram Barrabás. Agora tu vem dizer no verso 23 que quem não ouvir vai ser exterminado. Pedro, você está muito radical, Pedro. Assim não vai, essa igreja não vai para frente não, Pedro. Pedro está preocupado com isso? Fala para mim. O que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia? Ou pior, ter uma igreja cheia de gente cheia de pecado? O que adianta? É bom para a gente? E para Deus? E para o reino de Deus? O que adianta ter uma multidão de gente enganada que vai para o inferno? Essa é a pergunta. Então, a verdade, irmãos, ela tem que ser radical. E ela é um chamado à mudança. Versículo 26, Pedro termina assim. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Eles, olha, Jesus veio abençoar. Mas isto inclui o fato de que cada um tem que ficar longe das suas maldades. Pedro podia ter parado na primeira frase, faria mais sucesso.
eu diria, Jesus veio abençoar você. Aí você, glória a Deus, pastor. Pulava, que maravilha. Aí eu digo assim, Jesus veio abençoar você, desde que você largue a tua maldade. Desde que você se aparte da tua perversidade. Aí a coisa fica diferente. Irmãos, a gente precisa aprender com os apóstolos e com a doutrina dos apóstolos. Esse é o Evangelho, queridos. O Evangelho é esse aqui. É esse pregado por Pedro, que eu estou apenas tentando reproduzir para você. É isso que nós temos que aprender. Nós não precisamos ensinar as pessoas a serem abençoadas. Nós não fomos chamados para dar receitas de bênção, para dar 10 passos para o sucesso, não sei quantos passos para não sei o que lá. Isso me parece macumba, parece receita de macumba. Está entendendo? Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Somente os confrontados com o pecado serão salvos. Os que a gente faz questão de fazer de conta que pecado não existe, não haverá salvação para eles. Salvação só quando há confronto. E quando há o reconhecimento de que eu sou ruim e só quem pode me fazer bom é Jesus. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é a igreja A ou B. Só quem pode cancelar os meus pecados é Jesus. Que é o único também que pode curar, abençoar, fazer milagres. Tudo isso faz parte, mas é secundário em relação ao principal, que é a salvação do pecador. Amém?